Olá a todos! Hoje vou-vos explicar como é que vocês podem criar uma lista ou uma biblioteca de documentos no SharePoint Online. Para isso, temos de deslocar ao Site Content, que pode ser ou através do menu superior, como tenho neste caso, ou então podemos vir à roda dentada no canto superior direito e carregar em Site Contents ou conteúdos do site. Vai-nos ver uma página que tem todas as listas e bibliotecas já existentes no sistema. E para nós adicionarmos uma lista ou uma biblioteca, vamos aqui ao canto superior esquerdo, carregamos em New e selecionamos lista ou biblioteca. Neste momento vou explicar o que é uma lista e depois vamos criar então uma lista. Uma lista é algo que nos permite guardar dados. Temos que pensar nisto como se fosse, por exemplo, uma folha de Excel. Podemos guardar dados referentes a recrutamento, onde podemos ter as informações de várias pessoas, pode ser uma lista de dados internos de colaboradores de uma empresa, uma lista com informação de eventos, por exemplo, data, local, hora, o número de participantes. Como podemos ver, temos aqui vários templates já pré-definidos, sendo que também podemos importar uma lista através do Excel ou de um CSV. Para este caso em concreto, vamos criar uma lista em branco para verem como é que depois podemos criar colunas e trabalhar com ela. Foi-nos aberta uma página onde nos pergunta se nós queremos ou não mostrar a lista na nossa navegação do site. Para este caso em concreto, eu não a vou deixar marcada e vou chamar a nossa lista para casos de teste colaborador. Como podemos ver, a nossa lista foi criada. Então, para nós adicionarmos uma coluna, que seremos add column, e como vamos criar uma coluna de nome, vou-lhes escolher o tipo de texto. Aberto-nos o menu do lado direito e escrevemos nome. A coluna foi adicionada. Agora vou-vos mostrar como é que vocês podem criar a vossa coluna idade através de uma user interface diferente, que é, em vez de ser aqui através do add column, vamos aqui à roda dentada do canto superior direito e selecionamos List Setting. Isto vai-nos permitir aceder às propriedades da lista. Então vamos aqui à opção Create Column, um bocadinho mais abaixo. Foi-nos aberto um novo formulário. Então eu vou dizer que a minha coluna é tipo Number e vou-lhe chamar Idade. Como viram, ao selecionar Number, ele mudou aqui uns requisitos em baixo. E vou, para este caso, dizer que a minha idade mínima é 0 e não lhe vou definir uma idade máxima. Não é percentagens e vou adicionar à Default View. Ok? A nossa coluna foi adicionada. E se formos novamente à nossa lista, podemos ver que ela foi adicionada aqui à nossa página. Quando estávamos a criar a nossa coluna, perguntou-nos se a gente queria adicionar a nossa default view. O que é uma view? É uma vista de como a gente quer ver os dados. Eu, por exemplo, neste momento tenho aqui uma vista que é os All Items. Eu posso adicionar uma nova view, vou-lhe chamar view nome, fazer create. Como podem ver, a view foi criada e neste momento tenho aqui do lado esquerdo all items e aqui view nome. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui à minha coluna e posso esconder esta coluna. Neste momento aquela coluna já não está visível. Se nós agora formos ao all items, temos estas três colunas, mas se nós formos à view nome, temos a coluna nome e a coluna title. Eu consigo criar views para tudo aquilo que for necessário. Se eu, por exemplo, quiser ter uma view para mostrar única e exclusivamente às pessoas com 10 anos, eu consigo fazê-lo. Podemos fazer esse teste. Vou só adicionar aqui 2 ou 3 items. O title vai ser o Duarte, que tem 10 anos. Não vou adicionar nenhum attachment. Como veem, nesta view não aparece aqui, mas se eu for ao All Items, eu vou ver que os anos foram adicionados. E vou usar aqui uma funcionalidade que é o Edit in Grid View, que me permite automaticamente ir criando múltiplas linhas como se estivesse no Excel. Vou dizer que é Joana, chama-se Joana, e que a idade da Joana é 10 também. E vou dizer que o Rodrigo vai ter 12 anos. Então, qual é o poder das views? Vou, por exemplo, neste momento, adicionar uma view chamada view idade igual a 10. Vou permitir que ela seja pública. E o que é que eu vou fazer? Nesta view, eu vou fazer Edit Current View. Isto abre um formulário que me deixa escolher todas as colunas que estão ou não visíveis. E o que é que eu vou fazer? Vou dizer que eu quero mostrar todos os items nesta view, cujo a coluna idade seja igual a 10. E vou fazer OK. Como podem ver, esta view está a mostrar todas as pessoas que têm 10 anos. Se eu vier aqui adicionar outra pessoa, vou adicionar o José, pegar o nome, vou dizer que o José tem 14 anos, fazer save. Como podem ver, a view só mostra as pessoas que têm 10 anos. Mas se eu for ao All Items, eu vou ver todas as pessoas que têm, porque não tem nenhum filtro associado. Isto é o poder das views, permite-nos fazer filtros e ter várias visibilidades consoante a necessidade do contexto. Já criámos as nossas views, já criámos colunas, agora vou-vos mostrar como é que vocês podem criar uma Document Library e os seus potenciais. Então se formos a Site Contents, vamos a New e fazemos Document Library. O que é uma Document Library? É um local onde eu posso guardar documentos, ter pastas,
ter os meus ficheiros organizados. Também me é permitido criar colunas de modo a conseguir categorizar a minha informação. Vou criar uma biblioteca em branco, vou-lhe chamar documentos, os meus documentos. Posso deixar na navegação do site. A nossa biblioteca foi criada e como podemos ver temos as colunas name, modified, modified by. Se eu chegar aqui e fizer um novo Word, foi-me criado um ficheiro Word, ele já foi sincronizado, vou-lhe dar aqui o nome, o meu Word. Vamos fechar o nosso documento. Como vemos, o nosso documento já existe aqui na minha pasta de documentos. Neste momento, sinto a necessidade de poder ter alguma maneira de agrupar os meus ficheiros. Quero ter uma pasta para os meus Words, uma para os meus Excel e outra para os meus PowerPoints. Como é que eu posso chegar a esta solução? Então, se eu quiser agrupar os meus ficheiros, o que é que eu tenho de fazer? Chego aqui a New e digo Folder. Aqui eu posso escolher a cor da folder. Vou para os documentos Word, vou-lhe dar aqui um azul. Vou dizer que é um Word. Vou dizer que para o meu PowerPoint é um laranja. PowerPoint. E vou dizer que para os meus Excel é um verde. Aqui vai ser Excel. Neste momento tenho a nossa estrutura de pastas criada e temos um documento Word. Vou adicionar apenas um Excel e um PowerPoint para conseguirmos ter mais dois ficheiros. Entretanto, já criei os ficheiros e, como podemos ver, tem as nossas três pastas, os nossos três ficheiros. Mas agora eu tenho a necessidade de colocar os meus ficheiros dentro das pastas. Como é que eu posso fazer isto? Posso vir aqui a 3 pontos e vou fazer um Move To. Neste momento vou mexer no meu Excel, por isso eu quero pôr o meu Excel na minha pasta de Excel. Após abrir a minha página, apenas tenho que selecionar aqui a minha pasta Excel, como podemos ver. E ele já me está a dizer que o caminho é os meus documentos Excel e seleciono Move Here. Ele já moveu o meu Excel, eu entretanto vou mover o Word e o PowerPoint e já vemos qual é o resultado final. Já movi os ficheiros e, como podem ver, já não tenho nenhum ficheiro solto dentro da nossa biblioteca de documentos, os meus documentos. Então, se eu agora aceder à minha pasta Excel, como podem ver, tenho aqui um ficheiro de Excel. E se eu aceder à minha pasta PowerPoint, tenho um ficheiro PowerPoint, assim como se aceder à minha pasta Word, tenho um ficheiro Word. As bibliotecas de documentos é um local onde a gente vai guardar os nossos documentos que podem ter propriedades. Neste momento, eu vou-vos explicar como é que vocês podem adicionar uma coluna daquelas que estão escondidas ou como podem, por exemplo, remover aqui da visibilidade uma coluna existente. Então a gente chega aqui a Add Column e depois temos aqui a opção Show or Hide Columns. Temos a opção Type, que é este ficheiro que nos aparece aqui do lado esquerdo, que nos diz que as nossas linhas são referentes a pastas. Temos o Name, o Modified e o Modified By. E eu vou-lhe adicionar aqui uma coisa que poderá ser interessante para este caso, que é o Item Shout Count. O que é que isto me diz? Isto vai-me dizer que cada folder tem um item lá dentro. Ou seja, se eu chegar aqui e lhe adicionar outro Excel, consigo perceber que existem dois documentos dentro da minha pasta de Excel. Isto pode ser muito útil. Quem diz esta coluna diz outra qualquer que pode ser adicionada por vocês. Neste momento vou mostrar o processo inverso, que é eu vou chegar aqui e vou-lhe esconder quando é que foi modificada. A coluna já não aparece e, tal e qual como nas listas, se nós quisermos, podemos criar vistas. Eu posso chegar aqui onde diz All Documents, fazer Create New View e vou chamar esta vista de vista com número de filhos. Vou dizer que é pública, tenho esta vista com o número de filhos. Vou voltar à minha vista All Documents, carregar aqui na vista, vai-nos aparecer este drop-down, escolher aqui All Documents e vou à minha All Documents e vou-lhe retirar da visibilidade esta coluna que já não é necessário. Ou seja, faço Show and Hide, vou-lhe retirar aqui o Item Count e vou adicionar o ID como primeira coluna selecionável. Neste momento tenho aqui os nossos IDs. O que é que me falta mostrar-vos das Document Libraries? Tal e qual como nas bibliotecas, vocês podem ir às configurações da library. Neste caso, isto é o nome da library, podem pôr descrição ou podem selecionar aqui More Library Settings, que vai abrir uma página semelhante à das listas com as informações internas. E como podem ver, vemos aqui as nossas vistas e tudo o que fizeram do outro ecrã podem fazer aqui. Inclusive é ver versionamentos, permissões, adicionar ou remover colunas e editar views. Espero que este vídeo vos tenha sido útil, vos tenha dado a entender como é que vocês podem criar as vossas bibliotecas de documentos e as vossas listas e tenham percebido para que é que elas servem. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, deixem like e subscrevam para mais dicas no universo Microsoft 365.